Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today I have this very sexy voice because my sinus, or this part here in the nose, is a little bit inflamed. I like the word in English. In Portuguese, it sounds so everyday. It's like inflamado. But it's just that my voice will sound a little bit funny. And today, after you listen to this episode, you'll have some good words to talk about those people who don't like to spend money even when they need to. Because the story today is about someone's uncle who, in spite of everything that he saves, he doesn't really have a good life. Although he does have the conditions to have a good life. You'll see that. And by the way, if you would like to join us in our weekly conversations in group, of course, it's like a small group. You can go to portuguesewitheli.com/CAH, or you can shoot me an email and I will tell you everything about our conversation group. We're like a small group because there are many things involved, but you are invited because we still have some spots available to everybody. Again, it's portuguesewitheli.com/CAH. Agora, vamos começar com o nosso episódio de número 236, Um Tio Mão de Vaca. Pelo que me contavam, minha avó era uma pessoa frugal. E como dizem que filho de peixe, peixinho é, era de se esperar que a cria dela saísse tal qual a forma. E em parte saiu sim. Tem o caso da minha mãe e do meu tio. Minha mãe sempre foi gastadeira, mas ela também tinha sorte, porque ganhava dinheiro muito rápido. Ela se virava como podia e, graças a Deus, nunca faltou nada na nossa mesa. Já na mesa do meu tio, faltava, mas não era por carência, não. Era por avareza. Meu tio era tão econômico que, se você lhe desse um punhado de sabão em pó e pedisse que ele mergulhasse no mar, o sabão em pó saía seco. Na casa do meu tio, a televisão ainda é daquelas de tubo. Ele a comprou no final da década de 90. Toda vida que a TV dava defeito, ele ia lá e fazia algum conserto. Até que a TV virou um Frankenstein. Era parte de um, pedaço de outro. Mesmo quando tiraram o sinal analógico de circulação, meu tio disse que não ia trocar a TV. Comprou um adaptador de segunda mão. A recepção era horrível e o sinal só pegava uma vez perdida. Mas quando pega, ele sorri triunfante e diz: Viu? Ela ainda está novinha em folha. Quanto ao carro que ele dirige, é uma lata velha da qual ele não abre mão. É possível saber que meu tio vem chegando de carro a uns 500 metros, porque o motor daquela velharia solta cada papoco que é de pensar que é um tiroteio. Um carro popular não é nem 15 mil reais, mas meu tio é tão apegado ao dinheiro dele que, se lhe oferecessem um veículo por R$ 1, ele ainda pedia desconto. Além disso, meu tio tem outros hábitos deploráveis. Uma vez, fui lavar as mãos no lavabo da casa dele e percebi que o sabonete era todo coloridinho. Achei engraçado, mas quando fui examinar, vi que eram vários restos de sabonetes grudados uns nos outros. Senti repulsa. Lavei minha mão só com água mesmo. Sabe lá onde aqueles sabonetes tinham andado? No banheiro dele tem um balde. Quando uma visita vai tomar banho, ele grita do lado de fora do banheiro: Tome banho em cima do balde e use a água para a descarga. Diz ele que era porque a descarga estava defeituosa, mas a verdade era que ele era muito sovina e queria reaproveitar a água. Mas o auge mesmo foi no Natal do ano passado. Ele convidou todo mundo para a ceia de Natal na casa dele. No convite, ele disse que cada convidado trouxesse um prato feito e talheres e um rolo de papel higiênico. Disse que era por educação, porque
Com a fartura de comida que esperava ter, muito provavelmente o banheiro seria usado com frequência. E dado que os mercados perto de sua casa não tinham mais papel, era bom levar. Depois da festa, o filho da mãe estocou o papel para durar um ano. É por essas e outras que não gosto do meu tio, mas tenho de admitir. A estratégia parece dar certo. Minha mãe só tem uma casa e olhe lá. Meu tio, 40 casas e ainda empresta dinheiro a juros. Então, com o nosso narrador hoje, nós temos uma história de um tio que não é lá uma pessoa que goste de gastar. Mas aparentemente isso começou com a avó do narrador. Ele começa dizendo que a avó dele era uma pessoa muito frugal. Era uma pessoa muito frugal. E uma pessoa frugal é uma pessoa que evita desperdícios, ela evita excessos, né? Não gasta tanto, não consome tanto. No caso daqui do narrador, a avó dele, então, era uma pessoa econômica, que é outra forma de dizer. Hum? E o narrador diz que filho de peixe, peixinho é. Esse é um ditado muito comum no Brasil. Filho de peixe, peixinho é. E utilizamos esse ditado para dizer que, em geral, os filhos saem como os pais. Os filhos herdam as características físicas ou comportamentais dos pais. Por exemplo, essa menina é muito irritada. Toda hora ela grita e fica com raiva. Mas também, olhe só de quem ela é filha. O pai dela sempre se irrita muito. Afinal, filho de peixe, peixinho é. Ou seja, a menina tem as características do pai, porque ela se irrita fácil e o pai dela também. Bom, o narrador diz: como o filho de peixe, peixinho é, era de se esperar que a cria saísse tal qual a forma. Era de se esperar que a cria saísse tal qual a forma. E aqui nós temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é a cria. E a cria é uma maneira informal de falar dos filhos, dos descendentes de uma pessoa ou de um animal. Quando utilizamos isso para falar de pessoa, geralmente é um tom bastante informal e às vezes de brincadeira ou de raiva. Por exemplo, ninguém da minha cria veio me ajudar depois que eu fiquei velha. Quando eu era jovem, ai, todo mundo era mamãe para cá, mamãe para lá, porque mamãe fazia tudo o que os filhinhos queriam. Mas agora que eu estou velha, a minha cria toda me abandonou. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra e também alguns sinônimos que são muito úteis no dia a dia. A outra expressão é tal qual. Tal qual é uma expressão que significa igualdade. Você pode substituí-la por exatamente como. Por exemplo, essa menina anda tão irritada, ela se comporta tal qual o pai. Ela se comporta tal qual o pai, porque é tão irritada, ou seja, ela se comporta exatamente como o pai. E a forma aqui é um molde, é uma coisa que a gente utiliza para produzir várias em massa, ou produzir várias iguais de acordo com o molde. E perceba bem, a palavra é forma, mas se escreve como forma. Quando é forma, tem um significado. Quando é forma, tem outro significado. No caso,
os filhos saíram igual aos pais, ou nesse caso, a mãe, né? Porque ela é o molde, ela é a forma. Hum? Bom, e aí o narrador diz, pelo menos em parte, né? Porque ele começa a falar sobre o caso da mãe e do tio dele. A mãe não foi igual à avó, não, porque a mãe era gastadeira, ou seja, ela era uma pessoa que gastava muito. Uma mulher é gastadeira, um homem é gastador. E, apesar de ser gastadeira, ela tinha uma vida razoavelmente boa. Não faltava nada. Já para o tio do narrador, a história era outra. Na mesa dele faltava, mas não era por carência, não, era por avareza. Na mesa dele não se faltava nada por carência, era por avareza. E aqui nós temos duas boas palavras, abstratas. A primeira delas é carência. E a carência é a falta, é a ausência de algo que é necessário. Alguém pode ter carência de nutrientes, muito provavelmente porque essa pessoa tem uma má alimentação. Ou alguém pode sentir carência afetiva, alguém que está muito só, alguém que não tem amigos ou companheiros. É uma pessoa que tem carência afetiva. Talvez, né? Nem sempre. Olhe lá, hein? Eu não estou dizendo que todo mundo que está solteiro agora está carente, não. Inclusive, a expressão adjetiva é estar carente. Se alguém está carente, alguém tem carência de alguma coisa. A outra palavra é avareza. E a avareza é esse desejo intenso, essa vontade intensa de ter mais, e ter mais, e ter mais, e muito provavelmente não usar nada, de acumular. Essa mesquinhez, que é outra palavra que a gente usa também. Lá no guia você pode ver algumas informações. Bom, o tio do narrador era bastante avaro, ou avarento, como também se diz. E ele não gostava de gastar dinheiro nem um pouquinho. O narrador utilizou aqui um exemplo engraçado para falar de uma característica. Ele disse que se o tio dele mergulhasse com um punhado de sabão em pó na mão, o sabão sairia seco. E isso é dizer que o tio dele era muito mão fechada. E uma pessoa mão fechada é uma pessoa que não é nada generosa. Daí o narrador continua aqui falando um pouco sobre mais algumas características do tio. Ele fala que o tio ainda tinha uma daquelas televisões antigas. Hoje em dia, as TVs são finas e grandes, mas antigamente elas eram grandonas, né, e pareciam uma caixa. Eram aquelas TVs de tubo. O narrador diz aqui que toda vida que a TV dava defeito, o tio dele ia lá e fazia algum conserto. E aqui nós temos duas expressões interessantes. A primeira delas é toda vida que. E essa é uma forma informal e popular de dizer sempre que, ou todas as vezes que. E quase sempre o que segue é alguma coisa negativa. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é: eu não gosto de dizer que eu vou para a praia, porque toda vida que eu digo que eu vou para a praia, começa a chover. Toda vida que eu digo que eu vou para a praia, começa a chover. Uma pessoa um pouco sem sorte, né? E o segundo exemplo é: eu não vou mais convidar o Paulo para ir com a gente ao restaurante. Toda vida que eu convido ele, ele inventa alguma desculpa. Quando eu convido o Paulo, ele diz: ai, é porque eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não vou mais ficar convidando ele, não. Então, toda vida que a TV dava defeito, o tio do narrador ia lá e fazia algum conserto. E quando um equipamento eletrônico dá defeito,
Isso significa que ele para de funcionar corretamente, ele agora tem algum problema. Por exemplo, esse computador que eu comprei é de excelente qualidade. Já o tenho há mais de 5 anos e ele nunca deu defeito. Já tenho esse computador há mais de 5 anos e ele nunca deu defeito. E aqui, como a gente brinca no Brasil, é para glorificar de pé. Porque um computador de 5 anos que nunca tenha dado defeito é uma raridade, hein? Bom, e aí o narrador disse que o tio continuou com essa televisão, mesmo quando tiraram o sinal analógico de circulação. E aqui, o sinal analógico é um sinal antigo de transmissão de imagens de TV. Agora nós temos o sinal digital, que tem melhor qualidade. O sinal analógico, por acaso, saiu de circulação aqui no Brasil tem um tempo. Então, não é mais possível assistir televisão com um sinal antigo. Se a sua televisão não tem um adaptador ou não é uma televisão de modelo mais recente, não é possível assistir televisão. No caso do sinal aqui, o narrador utilizou a expressão tirar de circulação. E quando se tira alguma coisa de circulação, isso significa que se remove alguma coisa do acesso público ou do acesso geral. Muitas vezes, as empresas tiram de circulação os produtos que podem ser perigosos. É, Talvez a empresa tenha produzido um produto com um ingrediente perigoso, então é necessário tirar esse produto de circulação. Aqui no Brasil, a polícia também utiliza essa palavra, essa expressão, para falar de bandidos, que a polícia tira bandidos de circulação, que não é uma maneira muito legal de se falar, mas é o termo que se utiliza no linguajar do dia a dia. Então, fulano foi tirado de circulação, a polícia prendeu ele. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Então, no caso do narrador, o tio dele, né, disse que não ia trocar de TV, mesmo quando já não era mais possível assistir no sinal antigo, né, porque o sinal antigo saiu de circulação. Então, o que foi que ele fez? Ele comprou um adaptador de segunda mão. E algo que é de segunda mão é algo usado, algo que já foi usado por outra pessoa. Por exemplo, o Pedro só usa roupas de segunda mão. Ele nunca compra roupas na loja porque ele diz que é uma perda de tempo e de dinheiro. Então ele compra roupas de amigos, compra roupas em bazares, mas nunca compra roupas novas, sempre de segunda mão. O sinal da nova TV, de acordo com o narrador, não era tão bom. Ele era horrível, só pegava uma vez perdida. Mas quando pegava, o tio do narrador sorria e dizia: Viu? Ainda está novinho em folha. Aqui nós temos algumas expressões. A primeira delas é pegar. E muito provavelmente você conhece esse verbo. Aqui no contexto, quando a gente diz que o sinal pega, isso significa que o aparelho capta, o aparelho recebe o sinal. É muito comum quando a gente está andando por aí, o sinal do celular não pegar. Então a gente às vezes manda uma mensagem para a pessoa e diz: Olha, se eu não puder responder, é porque lá não pega sinal. Lá não pega sinal de internet ou não pega sinal de celular. E é sempre bom avisar, né, se não pega sinal, porque as pessoas podem ficar preocupadas. E o sinal da televisão do tio pegava uma vez perdida, ou seja, raramente. É uma forma informal de dizer isso, né? Raramente, uma vez perdida. Mas quando pegava, o tio ainda dizia, talvez um pouco irônico, né? Ah, ainda está novinho em folha. E quando algo está novinho em folha, algo está
em um estado muito novo. Parece novo ou está excelente. Daí o narrador passa a falar do veículo que o tio dirige. O carro, né? É uma maneira chique de falar. Ele diz que o tio dele dirige uma lata velha, da qual ele não abre mão. E já começamos aqui com duas expressões. Lata velha é uma maneira informal e negativa de falar de um carro antigo ou que está em más condições. Outro dia eu estava conversando com um aluno meu e ele disse que tinha um carro antigo, mas que não era nenhuma lata velha. Bom, aqui no Brasil seria. Mas, não estando no Brasil, talvez não seja chamado de lata velha. E meu pai mesmo, durante um bom tempo, dirigiu uma lata velha, que era um Chevette, não me lembro exatamente qual era a marca do carro, mas era um carro azul, grandão, que a gente chamava de trovão, porque ele fazia um barulho alto, era brrr, quando vinha chegando, e todo mundo se assustava quando via aquela lata velha chegando. Era um negócio terrível. Bom, então, o carro do tio do narrador pode até ser uma lata velha, mas o narrador diz que o tio não abre mão do carro. Ou seja, ele não se desfaz do carro, ele mantém o carro, ele não desiste do carro, porque talvez tenha algum valor sentimental, ou o tio tem cabeça dura, né? O tio diz, eu não quero vender, ele não abre mão disso. E não abrir mão de alguma coisa tem outros sentidos, ou melhor dizendo, outras perspectivas de sentido, que estão lá no nosso guia de aprendizagem. Mas eu posso dar um exemplo para você, no sentido aqui, que é: o meu filho cresceu bastante, mas ele nunca quis abrir mão do lençol que ele tinha quando era pequenininho. O lençol já não cobre mais ele. Meu filho fica parecendo um gigante, mas ele não abre mão do lençol. Quando vai dormir, ele diz: eu quero o meu lençol! E eu deixo, porque que mal faz, né? Bom, continuando, o narrador fala ainda que o motor do carro está com algum tipo de defeito, mas ele não chama o carro de carro, ele chama de velharia. E a velharia é qualquer coisa velha ou gasta, né? Uma coisa desgastada pelo tempo. Um carro antigo pode ser uma velharia se você acumula muitas coisas dentro de casa e coisas que já não são mais úteis. Talvez seja velharia, porque talvez seja coisa antiga. E ele diz que a velharia, ou seja, o carro, solta um papoco que as pessoas pensam que é um tiroteio. Aqui nós temos três boas palavras. A primeira delas é soltar. Soltar significa aqui liberar ou emitir, geralmente um som ou talvez outra coisa. E eu vou dar um exemplo. Durante as festas de São João, é comum que as pessoas soltem bombas nas ruas, ou seja, elas jogam bombas nas ruas para pum, explodir. E um tipo de fogo de artifício muito comum aqui no Brasil é o rojão, que é como um bastão que você acende e ele papoca lá no céu. E você solta o rojão. Lá no guia de aprendizagem eu tenho umas notas adicionais sobre esse verbo. E o papoco é uma palavra mais informal para um som alto e repentino, como uma explosão. Tá tudo em silêncio e de repente, pum! Isso é um papoco. E durante um tiroteio, esse barulho de bala, esses estampidos, que é um outro nome que a gente usa, também podem ser papocos. São papocos de bala. De acordo com o narrador, o carro já não é tão bom. E um carro novo, popular, seria barato. Mas o tio dele é tão apegado ao dinheiro que mesmo se um carro fosse oferecido por R$1, ele ainda pediria desconto. Esse tio é um caso sério, viu? Esse tio é muito apegado ao dinheiro. E quando alguém é apegado a alguma coisa,
Por exemplo, eu sou apegado ao meu dinheiro, à minha casa, por aí vai. É quando você tem uma conexão forte com alguma coisa ou com alguém, e essa conexão pode ser emocional ou pode ser um carinho que você sente. E quando eu digo que é emocional, nem sempre é boa, porque uma pessoa pode ser muito apegada ao dinheiro. Então, quando ela gasta dinheiro, ela sente um sofrimento porque ela está se separando do dinheiro. Você também pode ser apegado a uma pessoa. E eu sou muito apegado aos meus irmãos, por exemplo. Então, me separar dos meus irmãos é muito doloroso. E você? Ao que você é apegado ou apegada? Hum? Bom, além do hábito de não querer gastar dinheiro, o tio do narrador também tem o hábito de economizar onde não deve. Talvez não deva, né? Porque quando o narrador foi à casa do tio dele, ele foi lavar as mãos no lavabo. E o lavabo é um espaço para lavar as mãos. Geralmente fica próximo ao banheiro. Tem uma área com pia, que é o lavabo. Nem sempre, mas geralmente é ali. E o narrador foi lavar as mãos e viu que o sabonete era muito colorido. Quando ele olhou o sabonete de perto, né, para lavar as mãos, ele viu que era, na verdade, a junção, a combinação de vários sabonetes velhos. E eu tô rindo porque eu conheço muita gente que faz isso. Ela usa o sabonete, aí o sabonete vai ficando pequeno, né? Porque tá gastando demais. Daí a pessoa pega aquele sabonete pequeno e junta com outro grande. E de repente junta com outro, e vai gastando, gastando, gastando. E de repente você tem ali a legião, né, os sabonetes, que é uma coisa muito repulsiva. Que é justamente isso que o narrador diz. Ele diz que quando percebeu que eram vários sabonetes usados, ele sentiu repulsa. E quando você sente repulsa, você sente um nojo intenso por alguma coisa. Você, eu não quero pegar nisso. Essa é a repulsa. E eu, por exemplo, sinto repulsa quando eu vejo uma aranha. Eu tenho um pouco de aracnofobia, sabe? Então, quando eu vejo aranha, eu... Ai, meu Deus! E eu sinto uma sensação ruim. Meu Deus, só de lembrar da aranha eu já estou todo arrepiado. Ai, que horror! Bom, eu tenho repulsa mesmo, me dá um nojo. Eu não quero nunca ver uma aranha na minha vida. Bom, esse primeiro hábito de economizar sabonete, pessoalmente, eu acho que não é bom. Mesmo se a pessoa não tem dinheiro, né? A não ser que realmente esteja na miséria. Aí na miséria a gente perdoa tudo. Mas vamos lá, gente, compra um sabonete, né? Qual é? Daí tem o segundo hábito do tio do narrador. Quando as pessoas vão tomar banho na casa do tio dele, o tio dele pede para que as pessoas tomem banho em cima de um balde, que é um recipiente grande de água, né? Porque assim, a água cai no corpo, passa pelo corpo e cai dentro do balde. E depois, a visita tem que pegar a água do balde e jogar dentro da privada, dentro do vaso sanitário, para dar a descarga. Ai, gente. Olha, eu já fiz isso quando faltava água, né? Agora, se tem água sobrando, se tem água em abundância, pelo amor de Deus, esse tio é nojento. Mas vamos lá. Porque o tio diz isso e ele diz que é porque a descarga estava defeituosa. Mas na verdade era porque ele era muito suvina e queria reaproveitar a água. Temos 3 termos bons aqui. O primeiro deles é defeituoso ou defeituosa. Quando algo está defeituoso, algo está com defeito, está com falhas, problemas ou algum tipo de coisa que impede que ela funcione. Por exemplo, eu comprei esse ventilador, mas depois que liguei, descobri que ele estava defeituoso. Ele não liga e não ventila. Acho que vou precisar trocar este ventilador defeituoso. A outra boa palavra é um adjetivo. E essa palavra é utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino. Não muda de forma, que é sovina. Pode ser um cara sovina, uma mulher sovina, não faz diferença. E é uma pessoa
extremamente avarenta. Ela nunca gasta dinheiro. É mais fácil ela morrer do que deixar o dinheiro dela ser gasto. Uh, eu conheci uma pessoa assim, inclusive, gente. Eu vou só aqui compartilhar um pouco com vocês. Eu sei que essa pessoa nunca vai escutar, porque graças a Deus ela está mais perto de morrer do que eu. Mas talvez eu vá primeiro, né? Ela é tão suvina, mas tão suvina, que ela comprava os móveis para casa, né? E ela nunca tirava o plástico dos móveis. Os móveis ficavam 2, 3, 4 anos na casa dela e ela não tirava o plástico para que a coisa durasse mais tempo. E olha, ela não era pobre não, tá? Não era rica, mas também não era pobre. E você sentar em uma cadeira cheia de plástico, meu Deus, é horrível. Eu detestava. Mas continuando, né? Vamos falar de outra coisa que é para não atrair, porque o tio do narrador fazia isso para reaproveitar a água e provavelmente gastar menos. E reaproveitar significa utilizar novamente algo que antes foi utilizado e que agora ainda pode ser reutilizado. Um exemplo que eu posso dar é muito importante reaproveitar a água que a gente utiliza, porque uma hora vai faltar. É muito importante reutilizar essa água toda. Se você usa água para lavar os cabelos, você pode usar essa água, ou reaproveitar essa água, para lavar o chão. É muito importante reaproveitar, né? E ainda aconteceu mais uma no Natal do ano passado, para o narrador. O tio dele convidou todo mundo, e como ele era bem suvina, ele disse que todo mundo devia trazer comida, talheres e um rolo de papel higiênico. E o rolo de papel higiênico é aquele papel fino que a gente usa para higiene pessoal, depois de usar o banheiro, né? E aqui no banheiro do Brasil, lembrando, papel higiênico vai no cesto, né? Não se joga o papel dentro da privada, pelo amor de Deus. E aí o tio disse: "Ah, mas vocês vão trazer o papel higiênico por educação, porque com toda essa fartura de comida, todo mundo vai usar o banheiro, né? E a loja aqui perto de casa não tem mais papel higiênico." Ai, meu Deus. Se eu conhecesse uma pessoa assim, eu posso dizer para vocês, eu mandava internar. Mas vamos lá, porque a fartura aqui é a grande quantidade de comida, né? Então vai ter uma fartura de comida. E o tio já pensa que as pessoas vão usar o banheiro depois de comer. Só que o que ele fez foi, ele pediu para todo mundo trazer papel higiênico, porque assim ele estocou o papel higiênico. E estocar é guardar algo em uma quantidade razoável para usar no futuro. Por exemplo, agora que o inverno vem chegando, é melhor a gente estocar comida, porque uma hora vai faltar. O inverno vem chegando, então é melhor a gente estocar comida, porque uma hora vai faltar. E aí o narrador conclui dizendo que é por essas e outras que ele não gosta do tio dele. E essa é uma estrutura muito boa, inclusive. É por essas e outras que blá blá blá. A gente usa essa expressão para introduzir a justificativa ou a razão de uma opinião que a gente tem, com base em várias experiências. É por essas e outras, ou seja, é por essas experiências e outras, das quais eu não falei, que eu não gosto do meu tio. E português é um idioma muito legal, você pode vir no Brasil, pode conversar com a sua família, pode assistir coisas, pode visitar lugares que antes não podia. E é por essas e outras que é interessante aprender português. E aí o narrador diz: "Olha, não gosto do meu tio, mas a estratégia dele parece dar certo. Minha mãe tem uma casa e olhe lá. Meu tio tem 40 e empresta dinheiro a juros." Ai, ai, ai. Bom, e quando o narrador diz: "Minha mãe tem uma casa e olhe lá", é mais ou menos assim, ela tem uma casa, talvez a situação pudesse ser pior. Então, ela tem uma casa, mas podia muito bem não ter, porque talvez ela tenha pagado a casa com muita dificuldade.
Então ela tem uma casa, mas e olhe lá. Hã? Bom, agora o narrador vai ficar aqui sentindo raiva do tio dele, porque é o que eu sinto. Eu não gosto desse cara nem um pouco. Mas enquanto a gente vai aqui tentando digerir esse sentimento, vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Pelo que me contavam, minha avó era uma pessoa frugal. E como dizem que filho de peixe, peixinho é, era de se esperar que a cria dela saísse tal qual a forma. E em parte saiu sim. Tem o caso da minha mãe e do meu tio. Minha mãe sempre foi gastadeira, mas ela também tinha sorte porque ganhava dinheiro muito rápido. Ela se virava como podia e, graças a Deus, nunca faltou nada na nossa mesa. Já na mesa do meu tio, faltava, mas não era por carência, não. Era por avareza. Meu tio era tão econômico que, se você lhe desse um punhado de sabão em pó e pedisse que ele mergulhasse no mar, o sabão em pó saía seco. Na casa de meu tio, a televisão ainda é daquelas de tubo. Ele a comprou no final da década de 90. Toda vida que a TV dava defeito, ele ia lá e fazia algum conserto. Até que a TV virou um Frankenstein. Era parte de um pedaço de outro. Mesmo quando tiraram o sinal analógico de circulação, meu tio disse que não ia trocar de TV. Comprou um adaptador de segunda mão. A recepção era horrível e o sinal só pegava uma vez perdida. Mas quando pega, ele sorri triunfante e diz: Viu? Ela ainda está novinha em folha. Quanto ao carro que ele dirige, é uma lata velha, da qual ele não abre mão. É possível saber que meu tio vem chegando de carro a uns 500 metros, porque o motor daquela velharia solta cada papoca, aquela pá, 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 que é de pensar que é um tiroteio. Um carro popular não é nem 15 mil reais, mas meu tio é tão apegado ao dinheiro dele que, se ele oferecesse um veículo por R$ 1, ele ainda pedia desconto. Além disso, meu tio tem outros hábitos deploráveis. Uma vez fui lavar as mãos no lavabo da casa dele e percebi que o sabonete era todo coloridinho. Achei engraçado, mas quando fui examinar, vi que eram vários restos de sabonetes grudados uns nos outros. Senti repulsa. Lavei minha mão só com água mesmo. Sabe lá onde esses sabonetes tinham andado? No banheiro dele tem um balde. Quando a visita vai tomar banho, ele grita do lado de fora do banheiro: Tome banho em cima do balde, use água para descarga. Ele disse que era porque a descarga estava defeituosa, mas a verdade é que ele era muito suvina e queria reaproveitar a água. Mas o auge mesmo foi no Natal do ano passado. Ele convidou todo mundo para a ceia de Natal na casa dele. No convite, ele disse que cada convidado trouxesse um prato feito e talheres e um rolo de papel higiênico. Disse que era por educação, porque com a fartura de comida que esperava ter, muito provavelmente o banheiro seria usado com frequência. E dado que os mercados perto de sua casa não tinham mais papel, era bom levar. Depois da festa, o filho da mãe estocou papel para durar um ano. É por essas e outras que eu não gosto do meu tio, mas tenho de admitir, a estratégia dele parece dar certo. Minha mãe só tem uma casa e olhe lá. Meu tio, 40 casas. E ainda empresta dinheiro a juros. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.